Boa tarde a todos e a todas. Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares e aos presentes que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. E hoje nós estamos estreando a nova página das comissões da Câmara dos Deputados, que foi lançado hoje de manhã. Há um novo layout, há uma nova padronização das páginas das comissões, que permitirá, hoje nós faremos pela primeira vez, a interatividade com as pessoas. O vídeo vai estar presente na página da comissão, como já está presente na página da comissão, permite uma sala de discussão, um debate virtual, algumas perguntas e algumas participações dos internautas poderão ser feitas via página da comissão. Informo ainda que as imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página da comissão logo após o encerramento dos trabalhos e as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara na página da Câmara. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento das deputadas Jô Moraes e Alice Portugal, e aprovado por esta comissão para debater a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que veda a comercialização de medicamentos inibidores de apetite. Eu convido para compor a mesa o Dr. Francisco José Baumgarten, coordenador da Câmara Técnica de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Muito obrigado, doutor Francisco, pela presença. O doutor Dimitri Gabriel Omar, representante do Conselho Federal de Medicina. O doutor Paulo Giorelli, diretor-geral da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. A doutora Rosana Radominski, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica e representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O Dr. José Luiz Miranda Maldonado, assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia. Agradeço de antemão a presença de todos os convidados para esse debate. Comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre os assuntos da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Agradeço a presença do deputado Philippe Bornier, autor do projeto de lei que trata do tema da proibição dos medicamentos, que deverá ser pautado nessa comissão a posteriori a essa reunião de audiência pública. Durante os trabalhos que nós vamos abrir, começando pela posição, acho, da Anvisa, do Dr. Francisco Baumgarten, coordenador da Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa, e durante a audiência eu vou solicitar às deputadas Alice Portugal e Jô Moraes que assumam a condução dos trabalhos alternadamente para que nós possamos dar bom ritmo ao trabalho. Então, por favor, Dr. Francisco José Baumgarten, coordenador da Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa, para a sua exposição sobre o tema da audiência pública.
Por favor, providencie um microfone sem fio para ele fazer a... Obrigado. Bom, então, para não ficar na frente. Então, primeiro, um esclarecimento, quer dizer, eu estou aqui representando a Anvisa, mas, na realidade, eu sou membro da Câmara Técnica de Medicamentos, que é um órgão consultivo da Anvisa, um órgão independente. Eu sou professor titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu não sou do staff da Anvisa, e a comissão, ela é consultiva, mas tem um alto grau de independência em relação à Anvisa, né? E ela não delibera, ela recomenda, e nós estamos aqui porque a posição da CATEM em relação a esse conjunto de medicamentos foi de que eles fossem retirados do mercado, né? Não só o Femproporex, a Fepramona, o dietilpropiona e o Mazindol, que foram, de fato, retirados do mercado em outubro do ano passado, mas a recomendação da CATEM... Ok. A recomendação da CATEM foi também que a sibutramina fosse retirada do mercado, seguindo o que ocorreu no resto do mundo, né, nos Estados Unidos. E a Anvisa, então, acatou parcialmente a recomendação da CATEM, manteve a sibutramina e retirou os demais medicamentos. Bom, então eu vou rapidamente, né, isso aqui é só para fazer um comentário, né, certamente isso vai voltar, né, ninguém desconhece a gravidade do problema da obesidade, do excesso de peso e a complexidade do tratamento, né, o desafio que é tratar, o desafio que é não só tratar, mas também a prevenção primária, né, desse problema que está se agravando, né, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e a prevenção secundária, né, que é diminuir ou reduzir ou atenuar as consequências dessa situação de excesso de peso e obesidade. Isso porque, né, a obesidade e o excesso de peso estão associados, né, a doenças, a morbidades, né, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, uma série, alguns tipos de câncer. Então, o objetivo, né, aqui eu mostro, né, uma relação dos Estados Unidos para homens americanos, vocês verem as diversas faixas de índice de massa corporal, né, o normal estaria entre 18, né, e 20, né, e 25. Né, acima de 25 seria sobrepeso, acima de 30 é o que é considerado obesidade. 40 ou acima de 40, obesidade mórbida. Então, a relação da mortalidade, né, em cada uma dessas faixas de índice de massa corporal, vendo, né, que a mortalidade aumenta, né, por conta dessa morbidade associada à condição de obesidade, com a faixa aí de índice de massa corporal. Aumenta também um pouco, né, com as pessoas excessivamente magras, abaixo da normalidade. Então é isso que se vê. O próximo, o mesmo ocorre em relação às mulheres. O próximo. Bom, aqui nós temos, né, um quadro mostrando como é que a relação, os possíveis alvos, né, do tratamento farmacológico, né, da obesidade. Quer dizer, aqui nós temos, né, a variação de peso, na verdade, é o resultado dessa equação entre o ganho de energia, né, e o gasto de energia. Se essa equação, né, tem um resultado positivo, nós temos um aumento de peso. Se é negativo, uma diminuição de peso. Então, o tratamento, há várias formas de intervir nessa situação, né? Uma é a reeducação alimentar, diminuindo, né, a ingestão de alimentos, particularmente alimentos excessivamente calóricos. Né? Então, nós vamos ter uma diminuição do ganho de energia e uma modificação do resultado dessa equação. E o aumento do exercício físico, já que a atividade física vai consumir energia. Então, o que é possível intervir, né, nessa situação, o que nós temos aqui, além
desses dois alvos, né, reeducação alimentar e exercício físico regular, com intervenções farmacológicas através de medicamentos, nesses dois alvos aqui. O hábito alimentar são os inibidores de apetite que nós vamos estar discutindo nessa sessão, né, diminuiriam o apetite, né, induziriam a saciedade, ou agiriam dessa forma, ou um outro medicamento que está no mercado aí, o Orlistat, que é um inibidor de uma enzima lipase e vai diminuir a absorção de gorduras ao nível. Então, das duas intervenções farmacológicas hoje existentes são essas. Outras foram tentadas no passado, ali aumentando o gasto de energia basal, aumentando o metabolismo basal, como, por exemplo, através de hormônios da tireoide, de nitrofenol e outras intervenções a esse nível, mas foram abandonados pelas trágicas consequências, né, de tentar resolver essa equação intervindo a esse nível. Então, o que tem hoje é basicamente esses dois níveis de intervenção com medicamentos. Próximo, por favor. Importante em relação ao tratamento farmacológico, isso é um consenso universal, em primeiro lugar, que ele nunca deve ser a primeira abordagem terapêutica. A primeira abordagem terapêutica é a reeducação alimentar e o exercício físico. E, em segundo lugar, que ele não deve ser a única intervenção terapêutica. Mesmo quando se usa o tratamento farmacológico, ele deve vir associado, né, às outras duas intervenções, né, a reeducação alimentar e o exercício físico. Em segundo lugar, e essa aqui é a mais importante em relação ao que nós estamos discutindo aqui, é que o objetivo de qualquer intervenção farmacológica, né, para tratar a obesidade é reduzir a morbidade associada à obesidade e não reduzir apenas o peso. Então, esse é um ponto de partida para qualquer discussão, né, nessa questão. Reduzir o peso apenas não é aceito, né, no mundo inteiro como um objetivo válido para uma intervenção farmacológica nessa condição clínica. É preciso que essa intervenção se faça com o objetivo maior de reduzir a morbidade associada. Bom, diz-se, e esse é um ponto de discussão, que reduções, né, diminuições até mesmo modestas de peso corporal têm um benefício para o paciente, né? Então, ela se traduz num benefício em relação à redução dessa morbidade associada ao excesso de peso. Próximo, por favor. Isso é válido, né, se nós pensarmos em reduções de peso obtidas por meio de reeducação alimentar e exercício físico. Então, nós vemos aqui em relação à pressão arterial, esse é um dos problemas associados à obesidade, né, nós vemos aqui que reduções, né, ainda que modestas, de peso, aqui está representada aqui a pressão diastólica e a pressão sistólica, nós vamos ver que reduções, né, mesmo modestas, de 2,6 quilos, né, nós já temos uma melhora, uma redução da pressão arterial. Então, isso é válido. Essa afirmativa é válida quando nós estamos falando em termos de reduções modestas de peso alcançadas com exercício físico e dieta. Próximo. Mas não é válido, e esse estudo realizado com a sibutramina mostrou claramente quando essa redução modesta de peso é alcançada por meios farmacológicos. Próximo, por favor. E está aqui por quê, né? Então, ali no primeiro gráfico, né, nós vemos, né, o que seria a evolução de peso dos pacientes nesse estudo SCOUT, né, que foram tratados com placebo e os que foram tratados com sibutramina. A diferença é aquela ali, é bem pequena, mas é uma diferença consistente. A sibutramina reduziu mais o peso do que o placebo fez. Então, essa seria a indicação de eficácia da sibutramina. Uma redução modesta, mas clara,
em relação ao grupo placebo. Né? Agora, não, volta, por favor. Agora, o que ocorre com a pressão arterial? Nós temos o contrário. Né? Aqui embaixo, né? Nós temos dois gráficos aqui em cima. Né? Pressão sistólica, embaixo, pressão diastólica. O que nós temos aí? A inversão. Quer dizer, a sibutramina causou uma modesta redução de peso em relação ao placebo, mas causou um aumento modesto, mais claro e sustentado da pressão arterial. Um aumento pequeno, mais claro e sustentado. Então, nós estamos falando aqui, em relação aos desfechos adversos cardiovasculares, de dois fatores de risco, né, afetados pela sibutramina em direção oposta. Reduz o peso, que, em tese, melhoraria a hipertensão, mas aumenta a pressão arterial por outros efeitos do medicamento. O medicamento não age apenas, né, em relação à saciedade. Ele tem outros efeitos adrenérgicos que têm essa consequência. E o fator, o aumento, mesmo pequeno, da pressão arterial e mantido, é um fator de risco para infarto e acidente vascular encefálico. Próximo. Então, é isso que o estudo, no final das contas, mostrou. Vocês vão ver lá em cima, né, infarto do miocárdio. Né, o grupo tratado com sibutramina apresentou um aumento pequeno, mas significativo, né, da ocorrência de infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio foi mais frequente entre os pacientes que estavam sendo tratados com sibutramina. Em relação ao derrame, a mesma coisa. O acidente vascular encefálico foi mais frequente entre os pacientes que estavam recebendo sibutramina. Né? Então, isso aqui mostra o seguinte: qual é a grande conclusão desse estudo SCOUT? A sibutramina não teve eficácia em relação àquele que é o objetivo principal do tratamento, né, da obesidade, farmacológico da obesidade, que é reduzir a morbidade, a doença cardiovascular associada à doença. Pelo contrário, não só não reduziu, como agravou. Então, essa mensagem é muito importante se tem em mente, porque ela teve um peso enorme nessa decisão quase universal de retirar a sibutramina do mercado. Foi os Estados Unidos, foi a Europa, o Brasil manteve, deu um crédito ainda para avaliar melhor a situação, né? Mas na maioria dos países foi essa a decisão. Próximo. Então, aqui tem algumas outras características do que é o tratamento. Aí eu vou falar na sibutramina, mas isso vale para os demais inibidores de apetite que foram retirados do mercado. Todos esses inibidores de apetite e o orlistat também, eles causam apenas uma redução modesta de peso no paciente, quando comparado ao que você consegue com o placebo. Além disso, né, essa perda de peso, ela é mais acentuada no início, depois é recuperada parcialmente na vigência do tratamento. E quando o tratamento é interrompido, a recuperação total do peso. Quer dizer, isso é que a gente sabe há muito tempo com essa classe de medicamentos inibidores de apetite. Eles não ajudam a formar novos hábitos alimentares. Tem um efeito pequeno, pífio, e que não é sustentado quando o medicamento é interrompido. Bom, próximo. O próximo. Né? Aqui estão os medicamentos que eu acho que são o alvo principal, né, de discussão nesse momento. A dietilpropiona, o femproporex, né, e o mazindol aqui embaixo. Esses são chamados anfetamínicos. Vocês podem olhar aqui pela estrutura a similaridade com a anfetamina, tanto da dietilpropiona quanto do femproporex. Né, são estruturalmente semelhantes. O mazindol é diferente estruturalmente, como está ali, claro. Agora, eles são muito parecidos em relação aos seus efeitos, né, no organismo. Mais acentuados com a anfetamina, sem dúvida nenhuma, mas com muita semelhança, eles compartilham muitos dos efeitos que eles apresentam. E eu destacaria também, no caso específico do femproporex, uma característica do femproporex pode ser considerada a própria anfetamina, porque assim que ele é
ingerido, ele é transformado no organismo em anfetamina. Então, é praticamente uma anfetamina, que é sujeita a uma série... Eles têm um potencial enorme de uso indevido. Não foi por isso que ele foi retirado do mercado, mas isso existe, né? Ele é usado, Femproporex, para diferentes finalidades, como para inibir o sono por motoristas, para estenderem o número de horas trabalhando. É usado indevidamente para diferentes fins. Ele é, inclusive, há registro disso. O Brasil era o grande produtor mundial de Femproporex e ele era contrabandeado para os Estados Unidos, onde ele era conhecido como Brazilian Diet Pill e usado indevidamente. Quer dizer, nós éramos fornecedores de droga para contrabando para os Estados Unidos. Bom, eu não vou ficar nessa questão, porque ela é uma questão paralela. Vamos à questão de eficácia. São medicamentos extremamente perigosos. Próximo. Aqui eu vou utilizar a anfetamina como modelo, né, mostrando que ela é um psicoestimulante forte, isso a maioria de vocês deve saber, aumenta o alerta, diminui a fadiga, diminui o apetite, euforia, abuso, dependência, causa surtos psicóticos. Os anfetamínicos são uma causa importante de internação psiquiátrica, anfetamina, metanfetamina, e isso é causado também, ou pode ser causado pelo Femproporex. E os efeitos cardiovasculares, né? Tem, além desses efeitos, né, psiquiátricos, tem os efeitos cardiovasculares, podendo causar morte súbita, hipertensão, uma série infindável. São drogas extremamente perigosas e que foram banidas ou drasticamente restritas na década de 60 e 70, há muito tempo. Próximo. Né? Esses outros medicamentos não são tão potentes quanto a anfetamina em relação a causar esses efeitos, mas eles compartilham muito desses efeitos. O Mazindol, por exemplo, que é aquele que tem menos semelhança estrutural, ele é usado da mesma forma que a anfetamina para narcolepsia, que é uma doença, né, daquelas pessoas que têm um sono abrupto. Então, essa é um outro uso possível de substâncias que agem dessa forma. Aqui um pequeno histórico de como essa questão foi discutida. Vou acelerar um pouco. Porque né? nós já temos 15, como nós então, somos aqui, 6, só para a gente otimizar. Rapidamente aqui, mostrando que esse foi um longo processo de discussão. Todos, a CATEM discutiu isso durante meses, anos, né? Mais de um ano de discussão. Houve a participação, só com a Abbott, eu me lembro de 2 reuniões da CATEM, em que a Abbott trouxe todos os seus especialistas, né, inclusive do exterior, para a questão ser discutida durante a realização desse estudo SCOUT. Então, houve uma extensa discussão, né, antes da recomendação da CATEM, e depois a Anvisa promoveu também ampla discussão com a sociedade, uma das mais longas e intensas que eu vi em relação à tomada de decisão de um medicamento. Então, pode passar. Aqui no Brasil, a sibutramina foi retirada voluntariamente pela Abbott, né? Então, o fabricante mesmo retirou o produto do mercado. Próximo. O Conselho Nacional de Saúde também se posicionou em relação a essa questão, né? Pedindo à Anvisa que retirasse a sibutramina, não só os outros 3, mas também a sibutramina. Próximo. Isso aqui é alguma coisa que eu chamaria a atenção de vocês, né? O que baseia a decisão? Aqui nós temos uma pirâmide, né? No ápice da pirâmide, nós temos, quer dizer, qual é o valor da informação que é considerada pela CATEM, pela Anvisa, pelo FDA, para a tomada de decisão. Lá embaixo da pirâmide, com menor peso, estão as ideias editoriais, opiniões de especialistas. Isso tem muito pouco valor, né, em relação a estudos clínicos controlados, duplos cegos, randomizados, e no ápice lá, então, as revisões sistemáticas e meta-análise, que tem o maior peso. Então, não é qualquer coisa que se possa comparar. Quando se vai utilizar o resultado de um estudo, é preciso olhar também, né, qual é a metodologia do estudo, qual é o peso que essa evidência tem para a tomada de decisão, e isso é feito dessa forma. Eu não tenho muito tempo, mas vamos ao último.
Isso aqui pode passar, isso são algumas coisas que a gente pode voltar depois na discussão, né, o próximo. E aqui uma afirmação, né, que foi feita, aí, eu já ouvi inúmeras vezes, de que a Anvisa, retirando esses 3 medicamentos, deixou sem alternativas terapêuticas, ou com poucas alternativas. Na verdade, aqui estão, eu repito aquele diagrama que eu apresentei, mostrando as possíveis intervenções terapêuticas em relação ao problema da obesidade. E o que existe está existindo hoje aqui no Brasil. Nós temos medicamento, né, que atua na absorção, medicamento que atua na formação, que a Anvisa manteve, a sibutramina. Nós temos a cirurgia, que é uma outra possibilidade, e a reeducação alimentar e exercício físico regulares, que é uma abordagem, é a mais segura, né, é uma abordagem importante, e há um campo também de desenvolvimento nessa área das terapias comportamentais. Isso não, né, pode ser mais fácil dar um medicamento, mas certamente olhar a questão pelo lado psicológico, né, certamente é possível de produzir resultados muito mais efetivos. E por último, né, só um último reparo, desculpe a extensão, é uma informação, eu acho que muito importante para a consideração dos senhores. Né, o que né, ocorre em relação a esses medicamentos inibidores de apetite? Estamos falando aqui, né, que os pacientes vão ficar desassistidos. O que ocorre? Os estudos mostram, são medicamentos muito utilizados, nós temos uma ampla população de obesos e com sobrepeso, esses medicamentos são muito utilizados no Brasil e no mundo inteiro. Mas a proporção de pacientes que continua, a maioria dos pacientes já usou algum desses medicamentos. E a maioria que, o número, 90% desses pacientes não usa além de 3 meses. Quer dizer, ele abandona o tratamento. Abandona por ineficácia. A indicação de por que 90% dos pacientes abandonam esse tratamento é por menos de 10% dos pacientes que começaram um tratamento com algum desses medicamentos tomam o medicamento por 1 ano ou mais de 1 ano. Menos de 10%. Então, isso é também uma evidência forte da ineficácia. Ineficácia. Esse é o grande, além dos riscos, a ineficácia. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco. Essa, eu acho que foi um arrazoado técnico das razões que motivaram a suspensão. E nós estamos também muito preocupados com o impacto pós-proibição para saber como que a sociedade de obesos, como que ela se comportou nesse 1 ano. Nesse momento, eu gostaria de transmitir a presidência dessa sessão de audiência pública para a deputada Alice Portugal, que fizesse, por favor, a condução da audiência pública. Dentro daquelas normas que estabelecemos de 15 minutos, eu peço que todos, por favor, atentem para esse tempo e os 5 minutos de tolerância que nós fizemos, para dar tempo depois, no término, que nós possamos permitir o debate e as perguntas por parte dos deputados. Deputada Alice Portugal. Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao presidente pela deferência à sessão provocada por mim, Alice Portugal, deputada pelo Estado da Bahia, farmacêutica e bioquímica, a deputada João Moraes, de Minas Gerais, membro efetivo dessa comissão. Com muita honra, tomamos assento a essa mesa. Nós gostaríamos de dar continuidade, convidando para fazer uso da palavra, pedindo exatamente essa orientação, dando essa orientação para um tempo de 15 minutos, a doutor Dimitri Gabriel Omar, representante do Conselho Federal de Medicina. Bom, obrigado em nome do CRM, agradeço essa oportunidade e agradeço essa oportunidade do CFM
alertar as autoridades aqui presentes o problema que está sendo criado com a retirada desses anorexígenos do mercado. Gostaria de lembrar o nobre colega aqui, representante da Anvisa, que a obesidade é uma doença crônica. E toda doença crônica requer cuidados constantes. Se eu paro de cuidar da obesidade, a tendência é voltar. Se eu paro de cuidar da diabetes, ela volta. Se eu paro de cuidar da hipertensão, ela volta. Então, são necessários remédios, sim, constantes. Mas eu gostaria também de lembrar que a obesidade tem várias causas. Desde a hiperfagia, termogênese, saciedade, compulsão, genética ou mistas. E cada causa requer um uso de um medicamento adequado. E a maioria desses casos é necessário, sim, o anorexígeno. Nós, médicos, vamos ser médicos até os últimos dias da nossa vida. É uma profissão que, após aposentarmos, vamos continuar sendo médico. Mas nem todos que estão na direção da Anvisa serão eternamente diretores da Anvisa. Nós temos a responsabilidade com o paciente. Temos a responsabilidade, desde o nosso juramento a Hipócrates, como a nossa responsabilidade de seguir as recomendações do Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina prega, sim, que o médico tem que ter responsabilidade do seu paciente. E quando esses remédios são prescritos por médicos, até hoje, dentro do Conselho, não tem um caso de óbito. Interessante também dizer que nós estivemos em todas as reuniões da Anvisa quando eles quiseram tirar os anorexígenos do mercado. Estranhamos que a Anvisa dizia que os anorexígenos foram banidos do mercado americano, no caso do dietilpropiona. Se hoje vocês entrarem no site, vocês vão ver que esse remédio é comercializado nos Estados Unidos e no Canadá. Estranhamos que a Anvisa falou que não tinham trabalhos científicos que provavam a eficácia desses produtos. Um minuto. Aqui, eu tenho em minha mão, eu gostaria de ler aqui, parecer da Anvisa sobre anorexígenos. Brasília, 24 de julho de 2000. Parecer científico do Grupo Assessor de Estudos de Medicamentos Anorexígenos. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária divulga o parecer técnico-científico do Grupo Assessor de Estudos de Medicamentos Anorexígenos, publicado no Diário Oficial no dia 21 de julho de 2000. Ela mostrou que os medicamentos eram eficazes e deveriam sim permanecer no mercado. Inclusive, ela fala até assim, os medicamentos anorexígenos comercializados no Brasil, à base de anfepramona, femproporex e mazindol, são eficazes no tratamento da obesidade de acordo com estudos científicos controlados. Tais medicamentos constituem uma alternativa terapêutica de baixo custo. São remédios que não tinham mais lei de patente, são baratos, todos podem produzir. Acessível às camadas de mais baixa renda da população, onde mais cresce a prevalência da obesidade, segundo o Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE. Outra coisa importante, eu mandei distribuir isso na mesa de vocês, essas diretrizes aqui. Essa diretriz foi elaborada, Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar, elaborada pela Associação Médica Brasileira e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obesidade e sobrepeso, tratamento farmacológico. Autoria, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabólica, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e Sociedade Brasileira, ou melhor, Associação Brasileira de Nutrologia. Na segunda página, fala o grau de recomendação
e força de evidência. A letra A, estudos experimentais e observacionais de melhor consistência. Na página 6, vocês veem no meio da página onde fala recomendações. A anfepramona é eficaz no tratamento da obesidade, em conjunto com o aconselhamento nutricional e incentivo à prática de atividades físicas. Na página 9, o Femproporex fala que é letra B. Na página 11, o Mazindol, letra B e A. E na página de 21 a 26, tem 86 referências bibliográficas que mostram que os produtos fizeram um estudo concreto, com base, alicerçado, e chegaram à conclusão que os produtos devem ficar no mercado. E o CRM mostrou isso na Anvisa. E a Anvisa simplesmente ignorou. Outra coisa interessante, nós estivemos no dia que foi decidido na Anvisa, e a Anvisa falou que entrou online, uma entrevista, um contato online com o FDA dos Estados Unidos. Em nenhum momento ela perguntou sobre o dietilpropiona. Ela só fez o questionamento da sibutramina. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês que nós lidamos com o paciente, nós sabemos a realidade do paciente. Nós não cuidamos apenas de papéis. Nós, do Conselho Federal de Medicina, estamos preocupados que está aumentando, sim, o número de obesos. E com o aumento dos obesos, estão surgindo as doenças, ou quer dizer, as comorbidades, doenças provenientes da obesidade. Aproveitamos até aqui o momento para parabenizar a Presidência da República, que passou a doar remédios para a hipertensão e diabetes. Ela deveria doar o remédio para tirar a fome. A obesidade é um caos, gente. Então, estamos querendo alertar aqui que estão tirando a autonomia do médico e do paciente. E mais interessante, que foram lançados no mercado ano passado um produto que serve para diabetes e que começaram a usar para emagrecer. É um produto novo e nesse produto, existem efeitos colaterais. E um deles dizem que é a pancreatite aguda e nódulos ou tumores na tireoide. E a Anvisa liberou esse produto sem receita médica. Que preocupação é essa? Estamos preocupados, sim. Estamos preocupados com a saúde do Brasil. E hoje aqui queremos falar a cada um de vocês, parlamentares, que são os representantes do povo. E nessa Casa Federal, vocês são representantes de cada estado seus. Gente, nós estamos simplesmente alertando e vocês vão ver o que vai ser a saúde do Brasil daqui 5 ou 6 anos. Já começou a piorar. E nós temos, sim, a responsabilidade com o povo, nós temos, sim, a responsabilidade com o paciente. E o Conselho Federal de Medicina sempre estará aberto para causas justas, perfeitas, procurar, sim, olhar o que é bom para a população do país. Nós estivemos em todas as reuniões e, infelizmente, falamos, mas já sabíamos que não seríamos ouvidos. É isso só. Meu obrigado. Agradeço a doutor Dimitri e, imediatamente, vamos passar a palavra a doutor Paulo Giorelli, que vem representando como diretor-geral a Associação Brasileira de Nutrologia. 15 minutos, por gentileza.
Eu queria sugerir o início da sua fala e logo que o problema técnico se resolve. Não, aqui pelo... parece que foi agora, doutor. Obrigada, desculpe. Doutor Paulo Giorelli, diretor-geral da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigado pelo honroso convite em nome da Associação Brasileira de Nutrologia. Queria me apresentar a todos. Eu também sou professor, sou do Rio de Janeiro, sou professor do curso de Nutrologia, do curso pós-graduação médica da Santa Casa de Misericórdia, do Estado de São Paulo, embora eu seja do Rio de Janeiro. Enfim, o assunto que nos traz aqui hoje é a proibição dos medicamentos anti-obesidade. No Brasil, nos últimos 34 anos, o excesso de peso corporal quase triplicou entre os homens. Pulou de 18,5% para 50,1%. E nas mulheres, o aumento foi de 28,7% para 48%. Isso representa aproximadamente 100 milhões de brasileiros. Portanto, meus senhores, o que é que nós estamos discutindo aqui hoje? O que nós estamos discutindo aqui hoje é algo que impacta a saúde de 100 milhões de brasileiros. Isso é importante que fique bem sublinhado, bem delineado aqui. E por que é que representa a saúde pública? Porque a obesidade, como já falaram os meus antecessores, ela causa inúmeras doenças. Diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, apneia do sono, problemas cardíacos, aumenta o colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, causa infertilidade, diversos cânceres são formados por causa do paciente ficar obeso, aumenta a taxa de absenteísmo, aumenta a taxa de permanência hospitalar, aumenta a infecção hospitalar. Aumenta a infecção hospitalar. Aumenta também a taxa de morte súbita. Imaginem o impacto que isso não tem na saúde pública. Aqui nós temos um trabalho científico, apenas para exemplificar. Um grupo de pacientes fez o tratamento, fez uma terapia exclusivamente com dieta. O outro grupo fez o tratamento exclusivamente com alterações comportamentais, incluindo atividade física. E um outro grupo, que é o que mais perdeu, fez o tratamento com dieta e mais as modificações comportamentais. Nos 3 grupos é fácil a gente ver que em aproximadamente 6 meses, todos os 3 grupos perderam. Infelizmente, o problema é que todos os 3 grupos, em menos de um ano, reganharam o peso. Este é o grande problema dos medicamentos, da falta dos medicamentos. É que dieta e exercício, só, meus amigos, não resolve o problema de todos os nossos pacientes. Não resolve. A ONU, em 2004, já reconheceu isso, que o tratamento medicamentoso está se tornando uma estratégia fundamental no controle da pandemia da obesidade. E como é que está a situação mundial em termos de medicamentos? Já que foi frisado aqui várias vezes que esses medicamentos são proibidos em todo o mundo e que só no Brasil existe, e que todo mundo existe esses medicamentos. Essa publicação é recente, de 2011, das Nações Unidas. 75 países declaram o uso regular de medicamentos inibidores de apetite, inclusive Estados Unidos, Canadá, Austrália, Suíça e Japão. Que medicamentos são esses? Fentermina, Fenpropolex, Anfepramona e Mazindol. Para que não fique a menor sombra de dúvida se nos Estados Unidos existe ou não existe dietilpropiona ou anfepramona, temos aqui a página do FDA com a autorização datada de 24 de outubro de 2011, aprovando dietilpropiona, que é sinônimo de anfepramona. Todas as declarações que a gente tem visto por aí afirmam que a anfepramona não existe no Brasil. Anfepramona é sinônimo de dietilpropiona. Existe em todos esses países aqui colocados. Além disso, no Brasil, como é que está a situação atual? O Mazindol, o Anfepramona e o Fenpropolex foram proibidos há um ano atrás. E a Fentermina não existe nem nunca existiu no Brasil. A situação, em termos do Ministério da Saúde, em dezembro de 2008, reconheceu que os medicamentos à base de anfepramona, Fenpropolex, Mazindol, os 3 que foram proibidos, são
eficazes. São eficazes, o Ministério da Saúde reconheceu. E mais que isso, são acessíveis às camadas de baixa renda da população, onde a incidência da obesidade é muito maior. E por que meus senhores, que esses medicamentos eles são mais baratos e são mais acessíveis? Porque a patente já caiu, eles são muito antigos. Os 3 medicamentos juntos têm no mínimo 30 anos, sendo que a anfepramona tem 54 anos sendo usada no mundo. A patente já caiu, portanto, não interessa a nenhum laboratório, não tem lobby de indústria farmacêutica, não tem indústria farmacêutica interessada na manutenção desses medicamentos no mercado. Por esse motivo, não existe apoio nenhum, nem incentivo nenhum de indústria farmacêutica para manter esses medicamentos. Muito ao contrário, e sim para retirá-los. A alegação para a proibição é que, mesmo com a existência dos anorexígenos há 50 anos, o número de obesos continua crescendo. Isso é verdade? É verdade, sem dúvida é verdade. Mas isso seria motivo de dizer que os medicamentos anorexígenos ou inibidores de apetite, eles são ineficazes? Vamos ver uma analogia. Mesmo com a existência de antihipertensivos há mais de 50 anos, a hipertensão continua crescendo. Mesmo com a existência dos medicamentos antidiabéticos para tratar a diabetes cada vez aumenta mais. Isso seria motivo para considerar esses medicamentos ineficazes? Ora, então, por analogia, seria mesmo que dizer que o número crescente de acidentes automobilísticos seria uma justificativa para proibir o uso de automóveis. Posicionamento da classe médica, também é bom que isso fique bem claro. Isso não é um posicionamento meu que eu estou colocando aqui, embora eu compartilhe dessa opinião. O Conselho Federal de Medicina é o órgão maior que representa a classe médica no nosso país. E ele é oficialmente favorável à manutenção dos medicamentos anti-obesidade. As sociedades de especialidade médica, endocrinologia, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Medicina de Família, Associação Brasileira de Nutrologia, que atuam, são essas especialidades que lidam com a obesidade diariamente, que tratam o paciente obeso, que ouvem as queixas, o desespero desses pacientes, que é um desespero, são, evidentemente, oficialmente favoráveis. A Associação Médica Brasileira, que representa as 53 especialidades médicas, é oficialmente favorável. Efeito colateral dos anorexígenos. Existe efeito colateral? É claro que existe. Não existe nenhum medicamento na face da Terra que não apresenta efeito colateral. Entretanto, anfepramona, há 54 anos é usada no tratamento da obesidade no Brasil. Será que o medicamento que é usado há 54 anos, e só foi proibido ano passado, é ruim? Vamos ver. Quantos relatos de reações adversas ele tem? 341 reações adversas. Isso reconhecido pela nota técnica da própria Anvisa. Nenhum óbito. Nenhum óbito. Outro medicamento que foi proibido há 30 anos em uso na terapia da obesidade. 662 casos de reações adversas, nenhum óbito. Outro que também foi proibido, o Mazindol. Esse ainda tem uma peculiaridade que ele aumenta, tem uma qualidade, uma característica que aumenta a sensibilidade à insulina. Além de diminuir a fome, ele também aumenta a sensibilidade à insulina. O que qualifica esse medicamento como sendo o mais indicado para pacientes obesos e diabéticos, uma associação extremamente frequente, por conta que a diabetes, em 80% dos casos, é causada pela obesidade. E reações adversas, 111 só. 30 anos, 111 reações adversas. Isso é muito, muito pouco, muito pouco. Vejamos esse medicamento aqui. Consta na bula esses efeitos colaterais abaixo. Dor de estômago, que é uma coisa desagradável, mas anemia, que é uma coisa bem grave. Alterações do fígado, rim, reações do sistema nervoso central, tontura, zumbido, alteração da visão, sonolência. Esse medicamento, que medicamento é esse? Ele é autorizado no Brasil, esse medicamento é o AS, aspirina.
E olha a quantidade de efeitos colaterais que ele produz. E ele é autorizado pela Anvisa. Já este meu outro medicamento aqui, que é a dipirona, é proibida em 16 países. Portugal, México, Espanha, Rússia, Estados Unidos e Suécia. No Brasil, ela é autorizada? É autorizada. A dipirona é autorizada. Quem é que nunca tomou um comprimido de Dorflex, nunca tomou Buscopan? É a dipirona. É um santo remédio. Mas remédios, meus senhores, é para ser tomado, só faz bem se for usada essa regra. Só pode ser tomado por quem precisa e tem que ser prescrito por quem sabe. E quem sabe prescrever medicamento? É o médico. O médico é que está preparado para prescrever medicamento. A maior prova de eficácia dos medicamentos anti-obesidade é que após o término, exatamente o contrário do que foi colocado aqui, é que após o término do tratamento, o paciente recupera o peso corporal. Mas isso acontece também na hipertensão arterial, também na diabetes. Só suspender o medicamento que o paciente agrava. E aparecem os sintomas de novo. O epilético é outra doença. Toda doença crônica tem que ter tratamento crônico. Se o tratamento crônico for suspenso, os sintomas voltam, e voltam piores. A International Narcotic Control Board, ligado à ONU, em 2011, publicou, com relação aos medicamentos, a falta de disponibilidade desses medicamentos pode privar os pacientes de seus direitos fundamentais e da oportunidade de tratar a sua enfermidade. Medicamentos anti-obesidade, por que é que nós estamos aqui, a classe médica, nós, as sociedades de especialidade, estou vendo lá uma porção de médicos de branco lá atrás, por que é que nós estamos aqui brigando pela permanência desses medicamentos? É porque eles fazem mal para os pacientes? É porque eles matam os pacientes? Eu acho que tenho certeza absoluta que não. Se nós estamos brigando aqui por isso, é porque nós estamos convictos que eles funcionam. E como eles funcionam? Eles auxiliam de forma contundente a perda de 10% do excesso de peso ponderal. E mais que isso, eles favorecem, eles ajudam na manutenção dessa perda. E como já foi colocado anteriormente, essa perda de excesso de 10% de peso faz com que as consequências maléficas da obesidade desapareçam ou minimizem muito. O que a gente quer dizer com isso? É que ninguém está aqui fazendo apologia de se tratar pessoas para perder 3, 4 quilos com medicamentos anti-obesidade. Não, é para paciente obeso. Ninguém tem a ilusão, nenhum médico que trata de pacientes obesos tem a ilusão de que com um medicamento a gente vai conseguir fazer esse paciente com 150, com 180, com 50 de índice de massa corporal, que é muito, muito gordo, ficar normal. Mas não precisa. O que a gente quer é baixar 10% do excesso de peso, que ele deixa de ficar diabético, deixa de ficar hipertenso. 1 ano, portanto, de proibição, que foi o que foi pedido para a gente trazer aqui por essa comissão, o que acarretou? Acarretou um aumento significativo do peso dos pacientes que estavam controlados, que vinham sob controle. Pulou de 2,4% percentual de obesidade, de crescimento da obesidade, pulou para 4,1%. Isso significa que hoje, após 1 ano de suspensão desses medicamentos, nós temos mais pacientes diabéticos, mais hipertensos, mais doenças cardiovasculares, mais cirurgias bariátricas sendo feitas. Na verdade, são 3,5 vezes o que ocorria há 1 ano atrás, impactando com prejuízo grave, gravíssimo para a saúde pública do Brasil. É por isso que nós estamos aqui alertando. Com 1 ano já aconteceu isso, com 2 vai se crescer e provavelmente progressão geométrica. Aqui no Jornal Nacional, a manchete, ainda é fácil comprar remédios para emagrecer sem receita em todo o Brasil. Isso de setembro deste ano agora. Outra reportagem do portal G1. Idosa é presa com estimulantes sexuais emagrecedores no Paraná, de agosto deste ano. Essa idosa estava
num ônibus indo de Foz do Iguaçu para Belo Horizonte, ou seja, provavelmente comprou em algum país do Mercosul, porque na maioria dos países do Mercosul esses medicamentos são liberados, e estava cruzando o Brasil com esses medicamentos. E aí eu pergunto, coloco, foram proibidos, foram, sem dúvida. A Anvisa tem poder para proibir, já proibiu. Não existe mais esses medicamentos, nem anfepramona, nem mazindol, nem franproporex. Mas deixaram de ser usados. E o que ficou, infelizmente, proibido nesses 12 meses, aproximadamente, foi o uso correto dos medicamentos anti-obesidade. Os médicos que seguem a lei e o paciente que procura o uso correto das medicações, após ser avaliado por um médico, esses ficaram sem tratamento. Já o uso errado, como nós acabamos de ver, em beira de estrada, como já foi colocado para ficar acordado, clandestino, uso indiscriminado sem avaliação médica, esse continuou e até aumentou. Portanto, eu pergunto, devemos julgar os certos pelos errados? Os graus de evidência, conforme o doutor Dimitrios já colocou, tem de graus de A a D, os graus de evidência científica do maior para o menor. A anfepramona e a sibutramina tem grau A, a mazindol e fenproporex, grau B. Na diretriz, chama atenção, científica, foi um estudo minudente, feito por várias sociedades especializadas, no estudo, aprovado pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina. Esta proibição, meus senhores, impediu a continuidade do tratamento de milhões de obesos, milhões, agravando a saúde pública do Brasil, não resta a menor dúvida. O parecer oficial e científico das sociedades de especialidade médica, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que estão aqui representados, o doutor Dimitrios acabou de dizer, todos são favoráveis à permanência desses medicamentos. Então, eu pergunto, eles não têm relevância nessa decisão? Não são levados em consideração? O obeso sem tratamento adequado é um ser humano discriminado. Eu gostaria de agradecer a essa casa pelo convite honroso de nos ter convidado e chamar mais uma vez a atenção. Essa casa representa o povo brasileiro. Nós que tratamos de pacientes obesos, não é 100 nem 200, são 1.000, 2.000, 3.000. Eu estou aqui fora a classe médica. Eu vou entregar para a comissão um abaixo-assinado de 400 médicos, nutrólogos, todos assinando contra a proibição. E tem vários grupos de obesos tuitando nesse momento para essa comissão, mostrando que estão sofrendo com essa enfermidade, sofrendo com esse descontrole. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada. A doutor Paulo de Aureli. Vamos solicitar que façamos o uso racional do tempo, é fundamental, assim como dos medicamentos no Brasil, para que a gente possa ouvir a todos e ainda termos tempo do debate com os deputados. Quero asseverar que há na casa um projeto que trata da matéria. Essa audiência é a segunda que realizamos. Realizamos uma audiência antes da audiência pública realizada pela Anvisa, antes da finalização do processo de suspensão da comercialização desses medicamentos, e essa se dá há exato um ano depois e, efetivamente, ouvindo os mesmos atores, tanto a Agência de Vigilância Sanitária, como as representações médico-profissionais e científicas. Portanto, nesse momento, eu passo a palavra à doutora Rosana Radominski, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica e representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Prazer, doutora Rosana, tê-la entre nós. 15 minutos. Boa tarde a todos. Doutora Rosana, antes de passar a palavra para a senhora, eu gostaria de fazer a permuta com a deputada João Moraes na condução dos trabalhos, porque é minha parceira de propositura e vamos alternando essa responsabilidade. Mas está com a palavra, pode iniciar.
Boa tarde a todos. Alô? Ótimo. Eu quero agradecer, inicialmente, a comissão pelo convite, né, em relação à discussão desse tema. E eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses e eu fico muito à vontade de poder discutir esses... Quer que eu vá, não? É que eu sou canhota. Em discutir esse assunto. Agradeço ao deputado Mandetta também. E eu queria me apresentar. Eu sou de Curitiba, do Paraná, não tenho nada a ver com com o problema da internet, mas eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, eu sou endocrinologista, tenho doutorado em endocrinologia, e há 30 anos eu sou professora de nutrição. E eu sempre disse que eu sou endocrinologista de formação e nutricionista de coração. E vejam que situação que eu estou defendendo a medicação. Se eu estou defendendo os medicamentos, é porque realmente eu acredito que eles têm um papel importante, doutora Rosana, um pouco mais próximo do microfone. Tá bom. Tá certo. Bom, nós já discutimos aqui que nós estamos engordando, né? Aqui, só para a gente se localizar no sentido de obesidade, os homens e mulheres, já foi comentado, nós temos em torno de 15% de obesidade e 50% de sobrepeso. E quando nós olhamos aqui em Brasília, né, nós estamos aqui no Distrito Federal, ó, 15% de indivíduos com obesidade, nós estamos aqui 17%, ganhamos um pouquinho em Curitiba, mas todo mundo está aumentando de peso. E já foi comentado também que esse aumento de peso tem uma importância muito grande na mortalidade das pessoas e na morbidade das pessoas. Então, nós temos o problema da obesidade não só em relação às doenças que matam do coração, mas às outras doenças também. Em relação ao câncer, em relação aos cálculos, em relação à artrose, em relação às varizes, em relação a uma série de problemas em decorrência da obesidade. Então, quando nós falamos de obesidade, a melhor forma da gente discutir a respeito é dizer que a obesidade é excesso de adiposidade visceral. Nós podemos falar em obesidade quando nós falamos de índice de massa corporal, o doutor Bongaten já falou, era minha fala, mas ele já aproveitou e se adiantou, né? Então, o índice de massa corporal aqui, nós podemos discutir obesidade não em relação à quantidade de gordura corporal, mas a localização dessa gordura corporal. E aqui nós não precisamos de uma balança, e sim uma fita métrica. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui não vamos passar pela prova. Mas hoje nós temos um outro olhar em relação à obesidade, né, em relação à adiposidade. Isso aqui é importante, porque nós vamos ter que diferenciar o que é um excesso de tecido adiposo e doença, e o que não é. Então, o que nós dizemos hoje de forma clara, o que é um excesso de gordura doente? É aquela pessoa ou que tem um índice de massa corporal alto, ou que tem uma cintura elevada, mas que tem complicações desse excesso de peso. Isso pode ser uma hipertensão, como pode ser uma alteração da glicose, como pode ser uma alteração da gordura sanguínea, como pode ser alterações importantes que não matam, mas alteram muito a qualidade de vida. A mobilidade, a dor articular, a limitação funcional, a qualidade de vida e fatores psicológicos. Além do que a gente já sabe em relação às doenças relacionadas à obesidade. Então, aqui, quando nós vamos tratar, esse indivíduo não tem uma obesidade importante, mas ele tem uma localização de gordura que vai matar. Essa senhora também, na pós-menopausa, ela também tem uma localização de gordura que pode matar. E aqui nós temos uma paciente que não vai morrer de doença cardiovascular, mas que vai ter um grande problema articular, um grande problema de qualidade de vida, que precisa ser tratada da mesma forma. Então, nós temos aquela gordura doente, e lógico, essa gordura precisa ser tratada. E nós temos aquele excesso de gordura em que o indivíduo está bem. Nós não podemos dizer que existe gordura saudável, nós podemos dizer que o indivíduo está bem naquele momento. Naquele momento, talvez eu não precise perder peso.
mas ele precisa pelo menos não ganhar peso, porque se ele ganhar peso, ele vai ter outras complicações. Então, a obesidade é doença crônica, e ela é uma doença progressiva. As complicações relacionadas a essa doença, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, eu posso ter um indivíduo sem uma complicação muito grande aos 30 anos de idade, mas, sem dúvida nenhuma, aos 40, ela vai ter, esse indivíduo, essa senhora vai ter algum tipo de problema. Portanto, o tratamento é necessário. E é óbvio que o tratamento inicial sempre é modificação do estilo de vida. Nessa modificação entra a orientação alimentar, entra a atividade física, mudança comportamental. Disso nós não temos a menor dúvida, né? E o que a gente considera que é um bom resultado? Quando o indivíduo perde pelo menos 1% do peso corporal ao mês, atingindo mais ou menos 5% em 3 a 6 meses. Isso pode valer para o indivíduo de 100 quilos e 5%, pode fazer a conta, como pode ser para um indivíduo, uma mulher de 60 quilos, 2 quilos, ou alguma coisa a mais. Então, eu não gosto muito de falar em quantidade de quilos, mas sim de percentual, que varia de pessoa para pessoa. E essa diminuição desse percentual vai melhorar tudo, independente do tratamento que ela for fazer. Então, é óbvio que as mudanças de estilo de vida são fundamentais. Agora, eu quero perguntar a vocês, quantos de vocês já fizeram e não conseguiram fazer? É fácil, não é? A mudança de estilo de vida, fazer uma restrição alimentar, fazer atividade física, 50% responde, 50% não responde. É problema do paciente ou é problema que é difícil mesmo fazer esse tipo de modificação? É fácil para quem não trabalha com indivíduos que precisam perder peso. É fácil para quem fica atrás de uma mesa, mas não é fácil para quem trata disso todos os dias. Então, a modificação de estilo de vida falha em mais de 50% das vezes. Então, nesse momento, nós precisamos de alguma coisa a mais. E aí que entram, então, os medicamentos, a cirurgia. Agora, sempre se pensando que é o tratamento integrado que faz o sucesso da terapêutica. Então, quando a gente fala em doenças crônicas, já foi comentado aqui, hipertensão é o exemplo mais comum. Vamos começar com estilo de vida, com mudança de estilo de vida. Se não resolver, vamos à medicação. Isso se faz para diabetes, hiperuricemia. Quando se fala em obesidade, ninguém quer falar sobre isso. Nós temos que continuar com as mudanças de estilo de vida sem qualquer outra opção. Está certo? Está. Se a gente fizer um paralelo entre hipertensão arterial e obesidade, veja, a hipertensão, o diagnóstico é fácil. É um esfigmomanômetro, tem valores muito claros de hipertensão arterial. 130 por 85, acima disso você tem um descontrole da pressão arterial. Em relação à obesidade, nós já comentamos. Será que é o IMC? Será que é a cintura? Será que é o percentual de gordura corporal? Será que a raça influencia? Será que o sexo influencia? O gênero? Influencia. Então, é muito mais difícil a gente ter um parâmetro correto. O estilo de vida, quando nós falamos de hipertensão, ele faz parte. Diminui o sal, faz um pouco de atividade física, mas você não precisa ser extremamente restrito. Quando se fala em tratamento para obesidade, estilo de vida é restrito. Quando se fala em medicamentos, nós temos mais 200 medicamentos para hipertensão. No Brasil, nós temos 2, e ainda foi dito que é o suficiente. Né? Nos Estados Unidos, é um pouco mais. Os tratamentos para hipertensão são custeados, de obesidade não. Nós temos projetos de hipertensão arterial, nós temos projetos de diabetes, nós não temos projetos de hipertensão, de obesidade, desculpe, e 50% de nós temos sobrepeso. Ou 15% obesidade, onde é que nós estamos? A hipertensão, o especialista, ele é valorizado por seus pares, pela comunidade científica, pela população de uma forma geral. O especialista que trabalha com obesidade, ele não é valorizado. Ele é considerado marginal. Então, ele é desvalorizado pelos seus pares, pela comunidade científica e de uma forma geral. O paciente que tem hipertensão, ele é hipertenso, ele não tem estigma nenhum. O paciente obeso, ele se sente culpado o tempo inteiro porque ele não conseguiu seguir as mudanças de estilo de vida. Quer dizer, é gordinho quem quer? Não é verdade. Nós já vimos que existe uma série de razões para isso. As complicações da hipertensão são muito parecidas com as complicações da obesidade. Só que tem mais.
nós temos o diabetes, nós temos o câncer, nós temos a apneia, nós temos a insuficiência hepática. E a hipertensão é doença oficial. Quer dizer, ninguém quer parar o remédio, porque se parar, a hipertensão volta. A obesidade também volta. Só que ela não é considerada doença oficial. Essa que é a grande verdade. Isso aqui não fui eu que disse. Isso aqui foi agora, no encontro de obesidade em Santo Antônio, no Texas. A dona Ryan é uma pessoa que trabalha basicamente é uma pesquisadora de mão cheia. Como é que agem os remédios? Os medicamentos, eles reduzem a fome e aumentam a saciedade. É isso que eles fazem. Nós temos um que diminui a absorção de gorduras, mas é um só. De uma forma geral, é assim que eles fazem. Então, o que o medicamento... Ele não vai curar a obesidade. O que ele faz? Ele melhora a aderência às medidas comportamentais. O indivíduo come menos, escolhe melhor o alimento, come mais devagar, fica mais tempo saciado. Essa é a função do remédio. Eles não curam realmente a obesidade. E com essa redução de peso, a melhora das complicações, não só as metabólicas, as complicações de uma forma geral. Então, não tem sentido extrapolar a ação. Quer dizer, se o indivíduo não melhorou com as mudanças de estilo de vida, não conseguiu perder aqueles 3, 5% do peso, por que o uso do medicamento tem que ser 10, 15, 20%? Ele vai ser utilizado quando a mudança comportamental só não for suficiente. O paciente não conseguir aderir à medicação. E uma coisa... desculpem. E uma coisa importante. Isso aqui é importante. Não é um paciente que desiste do remédio. O médico, diferente do que acontece no estudo clínico, quando o paciente, no seu consultório, não responde ao medicamento, ele retira o remédio. O medicamento ele não tem que ficar quando não existe resposta, quando o paciente não perde peso. Mudar o remédio. Ou se o efeito colateral é insuportável, que o paciente não possa suportar, ou que leve o perigo de vida a esse paciente. Então, é um paciente que aumentou muito a pressão arterial, aumentou muito a frequência cardíaca, quer dizer, é a decisão do médico ali, independente, às vezes, até da decisão do paciente. Então, isso aqui é o que nós tínhamos até setembro de 2011, o que já foi mostrado. Então, os medicamentos de ação central, já foi comentado, então, anfepraona, que é ditipropiona, ofemproporex ou mazindol. Então, esses remédios, eles diminuem o apetite. A sibutramina, ela tem duas ações, ela diminui o apetite e ela é sacetose. E o orlistat, que diminui a absorção intestinal. E já tínhamos os medicamentos que eram utilizados para perda de peso, mas que não tinham uma indicação absoluta. Aqui nós temos vários antidepressivos, nós temos anticonvulsivantes, nós temos remédio para diabetes. Só que em setembro de 2011. Só que é só para mostrar, que também já foi comentado, isso aqui é nos Estados Unidos. A fentermina, ela é utilizada desde 59, a dietilpropiona desde 59 e o orlistat desde 99. Eles não têm a sibutramina, realmente, houve uma retirada em 2010, mas eles têm os outros. Eles não retiraram as medicações. Então, a história da farmacoterapia de antiobesidade, ela tem nós não vamos ficar discutindo, que esses revés já foram comentados, nós temos uma história longa em relação a isso, né? Aí nós temos o rimonabanto, nós temos o Scout, que foi, então, o pomo da discórdia em relação à sibutramina, quer dizer, se utilizou um grupo de pacientes, um grupo de indivíduos que tinham uma idade já, a média de idade é de 62 anos já, eram pacientes que já tinham todas as complicações possíveis de doença aterosclerótica. Então, ou era infarto, ou tinha uma perna amputada, ou tinha acidente vascular cerebral, e utilizaram o medicamento por um tempo sem o indivíduo perder peso. Quer dizer, o desenho do estudo foi errado. E a população era uma população que já existia uma contraindicação para o uso dessa medicação. E se deixou de lado todos os outros estudos que comprovavam a eficácia e a segurança da medicação por um único estudo. Esse que foi o grande problema. Então, em 2011, a Anvisa proibiu os medicamentos catecolaminérgicos, restringiu mais a venda da sibutramina e contraindicou em uma série de situações a sibutramina. Então, nós ficamos com um grupo de drogas malditas, na verdade. Né? E daí, logo em seguida, aparece um milagre
E daí, então, a situação ficou muito complicada em setembro e outubro do ano passado. Né? Então, é isso que nós temos desde então. Nós temos uma indicação mínima para a sibutramina, nós temos um único medicamento de ação periférica e todos os outros medicamentos que não têm uma indicação precisa para a obesidade que estão realmente sendo utilizados. E aqui entra de novo a sibutramina, porque se nós restringimos, só mais um pouquinho, houve essa restrição, hoje a sibutramina é considerada off-label na maior parte das indicações. E vejam que a medicação off-label, isso não é só no Brasil. O liraglutide ele estava sendo utilizado desde 2009, já isso aqui é na Inglaterra, num site da Inglaterra. E esse aqui foi de ontem, né? É um site aqui mostrando como a fiscalização ela está sendo um pouco, não está havendo. Em julho, nos Estados Unidos, então, após 13 anos, de medicamentos que não foram aprovados 2 medicamentos. Eu pus isso aqui para chamar a atenção. Esse medicamento aqui, que ele é muito bom, é a combinação de 2 remédios que são antigos. A fentermina, que tem mais de 30 anos no mercado, mais de 40 anos, que é igualzinha a dietilpropiona, e o topiramato, que tem mais de 30 anos no mercado, que é um anticonvulsivante. Eles têm efeitos colaterais? Lógico que tem. Não se conheciam? Se conheciam, sim, esses efeitos colaterais. Então, são medicamentos que têm efeitos adversos, mas que se percebeu que os benefícios são melhores do que os malefícios. Então, o que nós podemos... eu tenho mais 3 slides. Levar em relação a isso. Quer dizer, lições que nós temos que aprender com a nova visão do FDA. Quer dizer, com a retirada da sibutramina, não é razoável fazer um estudo com uma população de risco quando a medicação já estava contraindicada. Não é razoável se manter uma medicação nos indivíduos que não estão perdendo peso. E os resultados em relação à doença dependem da perda de peso. Mesmo a melhora do diabetes, da pressão, da dislipidemia, dependem, sim, da perda de peso. E o que mais? Quer dizer, que nós podemos levar isso, o entendimento tem que ser do nosso governo, do nosso governo. A necessidade de avaliação do efeito da perda de peso em relação a outros parâmetros que não só a mortalidade. Então, a qualidade de vida, bem-estar, mobilidade e morbidade. E os efeitos adversos podem ocorrer e a necessidade de um programa de minimização de riscos. É o que eles estão fazendo. Eles estão ensinando os prescritores, esclarecendo a população, orientando as farmácias especializadas e fiscalizando. A gente levar para casa também as lições do tabagismo, o que acontece com o tabagismo? Por que diminuiu o tabagismo? Porque se esclareceu a população, de forma até chocante, se tem programas de prevenção e se oferece tratamento. Essa é a verdade. Treinamento e ferramentas para que o médico possa tratar esse paciente. O governo dos Estados Unidos está fazendo isso e a Europa tem programas governamentais sem ônus. Nós temos isso aqui, não temos? Nós não temos. A restrição da medicação não vai influenciar o aumento da prevalência da obesidade, é óbvio que não. O planejamento do governo vai. O uso adequado da medicação ajuda, sim, a obesidade a melhorar, o obeso a melhorar a sua doença. Então, os nossos órgãos de vigilância, eles cuidam bem da nossa população. Eu acho que isso é importante para o bem-estar da população. O paciente, em termos pessoais, ele escolhe, mas é o médico, no dia a dia, que tem a obrigação de fazer esse balanceamento. Então, até que novas formas de avaliação de risco sejam disponíveis, é o médico que tem que tratar do paciente. Né? Então, é isso que nós queremos. É o que Muito obrigada, doutora Rosana. Realmente criou uma perspectiva nova. Eu queria, por último, passar a palavra para o doutor José Luiz Miranda Maldonado, assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia, que disporá de até 15 minutos para a sua indicação.
Muito obrigado. Boa tarde, nobre deputada. Quero agradecer em nome do Conselho Federal de Farmácia esse convite. A tempo de justificar a ausência do nosso presidente, que está participando de um evento internacional de farmacêuticos. Eu queria começar tocando dois temas. Primeiro, o uso racional de medicamentos e, em segundo lugar, o direito do paciente, que foi tocado por um dos colegas que me antecedeu. Nós, institucionalmente, Conselho Federal de Farmácia, acreditamos que as pessoas devem ser livres, para escolher alternativas que lhes são oferecidas para o tratamento das suas enfermidades, aquelas que, no seu entendimento, são as mais adequadas. Um Estado desenvolvido social, econômica e culturalmente deve ser capaz de disponibilizar essas alternativas, de modo que a sociedade possa exercer o seu direito constitucional de escolha de maneira consciente e responsável. O excesso de peso e a obesidade têm alcançado proporções epidêmicas no mundo todo e representam um grave problema de saúde pública. No Brasil, verifica-se nas últimas décadas um processo de transição nutricional, constatando-se que houve uma redução da prevalência da desnutrição infantil e um aumento da prevalência da obesidade em adultos. A pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009, realizada em parceria com o IBGE e o Ministério da Saúde, analisou dados de 188 mil brasileiros de todas as idades e mostrou que a obesidade e o excesso de peso têm aumentado rapidamente nos últimos anos. Nesse levantamento, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com excesso de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. A obesidade é fator de risco para várias enfermidades, destacando-se diabetes mellitus tipo 2, as dislipidemias, problemas respiratórios durante o sono e as doenças cardiovasculares. Considerando que os anorexígenos representam uma alternativa terapêutica para atender a uma população crescente de obesos que não respondem ou não têm acesso a outras medidas terapêuticas ou não, o Conselho Federal de Farmácia sempre defendeu a manutenção desses medicamentos no mercado farmacêutico brasileiro. O tratamento medicamentoso da obesidade deve ser criterioso, profissional, prudente e indicado após avaliação de dados clínicos laboratoriais pelo prescritor, aplicado em comum acordo com o paciente dentro dos parâmetros mundialmente aceitos como consenso e sob restrita orientação médica e farmacêutica, assim como acompanhamento periódico por parte desses profissionais. A responsabilidade deve ser compartilhada entre eles e a sociedade, como forma de evitar oportunismo e os abusos que favorecem o uso irracional de medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia já se manifestou à época, antes do advento da resolução da diretoria colegiada, da Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a RDC número 52, de 6 de outubro de 2011, de maneira contrária à proibição da comercialização no Brasil dos medicamentos à base de substâncias psicotrópicas e anorexígenas. Entendemos que a solução promovida pela Anvisa, no que diz respeito aos medicamentos contendo substância sibutramina, deve ser estendida aos medicamentos que contêm as substâncias anfepramona, femproporex e macindol. Defendíamos e continuamos a defender um controle rigoroso na produção e comercialização desses medicamentos, segundo a revista Veja, em matéria recentemente publicada, de 22 de setembro de 2012, o consumo de sibutramina no Brasil caiu 34,5% desde que a RDC 52 entrou em vigor em dezembro de 2011, citando um relatório preliminar da Anvisa. Defendemos ainda a promoção de campanhas educativas para profissionais prescriptores, somadas à adoção de critérios rígidos para a prescrição dessas substâncias. Passados 10 meses de vigência da RDC 52, ainda não teve acesso a dados oficiais que possam comprovar a utilização off-label
de outros medicamentos em substituição àqueles que foram proibidos pela Anvisa. Entretanto, informações não oficiais dão conta do uso indevido da bupropiona, metformina e principalmente do topiramato, o que por si só traz grandes preocupações, tendo em vista o uso não racional desses medicamentos. No caso do anticonvulsivante topiramato, particularmente, segundo o médico endocrinologista e metabologista José Armando Bota, em matéria publicada no jornal Correio Paulista, o consumo cresceu 64% no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período de 2010, antes da Anvisa proibir a comercialização de 3 desses medicamentos usados no tratamento da obesidade: anfepramona, femprocorex e mazindol. Entre as principais reações adversas do topiramato estão a lentidão cognitiva, a diminuição do raciocínio, esquecimento de palavras em um discurso e malformação fetal, risco de lábio leporino. O uso da liraglutida teve repercussão nacional e deve ser tratado com extremo cuidado. Tem uma nota técnica do Centro Brasileiro de Informações de Medicamentos, de dezembro de 2011, que já alertava para o uso indiscriminado desse medicamento na promoção do emagrecimento. A liraglutida não é indicada para promover perda de peso. Pacientes diabéticos com sobrepeso podem, eventualmente, se beneficiar da prevenção de ganho de peso e da possível promoção de perda de peso com o uso de liraglutida. Contudo, não foi encontrado estudo metodologicamente adequado para avaliar a segurança e a eficácia da liraglutida para promover perda de peso em indivíduos não diabéticos com sobrepeso ou obesos. Muitas pesquisas estão em andamento procurando isolar fatores genéticos, fatores intrínsecos e hormônios envolvidos na gênese da obesidade, e assim desenvolver novos medicamentos ou até terapias gênicas. Porém, se isso não for realidade, é fundamental que haja um maior comprometimento das políticas de saúde pública, a fim de alertar sobre os perigos da obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada e propiciar toda uma população independente de classe social, plano de saúde, acesso a tratamentos éticos e seguros para a obesidade e suas comorbidades. O Conselho Federal de Farmácia considera ainda que o uso dessa substância é importante para pacientes obesos que não respondem bem ao tratamento convencional, apenas com dietas e prática de exercícios físicos, sendo uma ferramenta imprescindível nos casos de doenças endócrinas e metabólicas, tendo em vista que a obesidade é uma doença de difícil controle e com poucas alternativas farmacológicas. A proibição do uso de toda classe de anorexígenos deixa tais pacientes desprovidos de alternativas terapêuticas. O Conselho Federal de Farmácia há tempos reconhece a solidez e a importância do projeto Diretriz da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina para a Medicina Brasileira. As diretrizes voltadas para o tratamento farmacológico da obesidade e sobrepeso foram construídas em 2010 por muitas mãos, quais seja pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e a Associação Brasileira de Nutrologia. A participação de todas as representações médicas nessa construção fornece legitimidade suficiente para a aceitação universal desse texto. Preocupam-nos sobremaneira as informações divulgadas no dia 21 de setembro de 2012, por médicos nutrólogos da Associação Brasileira de Nutrologia, durante o Congresso Brasileiro de Nutrologia, dando conta de que mais de 16 milhões de brasileiros foram afetados com a restrição de venda desses medicamentos. Por todo o exposto, o Conselho Federal de Farmácia continua defendendo a manutenção desses medicamentos no mercado farmacêutico brasileiro e, por consequência, apoia integralmente o projeto de lei de número 2431, da autoria do deputado Felipe Burnier, que proíbe a Anvisa de vetar produtos e comercialização dos anorexígenos, sibutramina, anfepramona, femprocorex e mazindol. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao senhor Maldonado. Vamos passar imediatamente aos debates. Os parlamentares terão direito a até 3 minutos para a sua exposição.
uma deferência especial pela contribuição a esse debate. Antes de escutarmos uma das autoras do requerimento, deputada Alice Portugal, passo a palavra para o presidente da Casa, que tratou essa audiência pública com agilidade fundamental, o deputado Mandetta. Deputada João Moraes, autora do requerimento para essa audiência pública, deputada Alice, meus nobres pares aqui, fiquei extremamente preocupado com o que ouvi nessa audiência pública. Se compreendi as falas e fiquei prestando atenção, mas em alguns momentos ouvi que a decisão da Anvisa foi tomada sob premissas não verdadeiras. A premissa de que esses medicamentos, que houve uma consulta à FDA, feita online, e que ela foi feita de uma maneira não questionando sobre um medicamento, sim sobre outro, para legitimar. Uma premissa de um estudo, um scout, que não foi devidamente dissecado, vamos usar o termo médico, e logo na sequência o surgimento de uma medicação de lançamento comercial no mercado de medicamentos. Entendo a participação do Dr. Francisco, que logo na sua abertura deixou claro que ele é uma Câmara Técnica autônoma e que não é a Anvisa. Portanto, entendo que a Anvisa não compareceu à audiência, mas sim uma Câmara Técnica autônoma, que não é a Anvisa. Essas afirmativas de que foi uma decisão tomada sob premissas falsas, sem escutar a sociedade científica brasileira, e aqui vejo as duas maiores autoridades, o Conselho Federal de Medicina, que é quem? A nossa autarquia federal, que controla a prática médica, e o Conselho Federal de Farmácia, que é a autarquia federal que controla a dispensação, no outro lado. E mais sociedades de especialidade, que são academias, nutrologia e endocrinologia. E se essas afirmativas que aqui escutei não forem respondidas pela Anvisa, coloca-se a Anvisa sob suspeição de ter tomado uma decisão à margem da sociedade científica, com premissas falsas, com a falta da verdade, e que nós teremos que pedir a convocação do presidente da Anvisa para esclarecer, porque se isso restar, se essa suspeita de tudo que eu vi, se entendi como parlamentar, não sou especialista da área. Me utilizo dessa audiência pública até para amparar uma posição minha pessoal, mas se esta sucessão de fatos ocorreram, de fato, esta casa vai ter que questionar a permanência do presidente da Anvisa no cargo que ocupa. Legitimar de que audiências públicas foram feitas, e isto é uma tônica de todas as agências, Nacional de Saúde, Anvisa, Anatel, todas elas fazem as audiências públicas e depois fazem as suas portarias e as suas resoluções, por si só não legitima, e me parece que há
claramente uma contradição entre o que foi dito e afirmado aqui pelos presentes. E nós estamos numa audiência pública, aonde escutei a Câmara Técnica falando sobre um trabalho científico, falando sobre algo que ocorreu fora do Brasil, e escutei sociedades de especialidade, escutei conselhos. E a premissa desta proibição e a sequência de surgimento de medicamentos comerciais com patentes, com medicamentos que têm uma série de componentes comerciais por trás, contra medicamentos que estão há mais de 50 anos no mercado, me fazem aumentar muito a minha disposição de ouvir, já que hoje foi como convite, e não entendo a presença da Câmara Técnica como Anvisa, de ouvir oficialmente a Anvisa, independente da apreciação oportuna do projeto de lei do deputado Felipe Bournier. Então, o que eu gostaria, para me esclarecer melhor, para que eu não fique somente com a impressão, e é uma pergunta muito objetiva, esta decisão da Anvisa, quando tomada, embora tenha sido consultado, todas essas entidades que aqui estão foram ouvidas, ela foi tomada sob premissa verdadeira de informação, ou houve, à época, uma tomada de decisão com informações que não correspondiam à verdade à época desta tomada de resolução. Primeiro ponto. E o segundo ponto, a segunda pergunta, e isso é só por ouvir falar, eu não sei se alguma academia mediu, talvez o Conselho de Farmácia, eu ouvi a sua citação, eu sou de um estado vizinho do Paraguai, vizinho da Bolívia, a entrada de medicamentos via fronteira, mercado negro, que me parece que, se vocês já estão percebendo nos consultórios isso ocorrer, a utilização de medicamentos de outras patologias para utilização como anorexígenos e quais os efeitos colaterais, em que ponto que a gente está, e quanto tempo nós teríamos que ficar até que nós pudéssemos quantificar isso. Ou seja, teríamos condições de fazer, seria ético aguardar esse estado de coisas acontecerem por 5 anos, para nós termos um PCAPA, para termos uma estatística suficiente para que este quadro de mercado negro e utilização cruzada se demonstrasse efeitos colaterais tão danosos que pudéssemos rever esta proibição com base científica. Seria ético aguardar esses efeitos colaterais ocorrerem, se eles estão sendo percebidos? Então, essas são as duas observações que tenho, e duas perguntas que tenho à mesa e que peço à presidente em exercício da audiência pública que as direcione. Eu considero, presidente Mandetta, que Vossa Excelência colocou alguns pressupostos que exigiriam a resposta imediata. Eu faria uma excepcionalidade de passar a palavra ao professor Paul Carter, mas eu quero dizer que eu tive um contato com o presidente Diceu Barbarial e esclarecer o que nós precisávamos, que não é reafirmação, uma avaliação. Ele considerou, e eu concordei, que a representação da Anvisa deveria ter um enfoque de uma Câmara Técnica que possibilitasse melhores esclarecimentos. Então, eu tive contato pessoal, ele não se recusou, optou por essa escolha. De qualquer forma, não cabe a mim a palavra, passo a palavra para este esclarecimento. Imediatamente devolvo a requerente, a deputada Alice, ao professor Paul Garten. Então, esclarecendo a questão, né, o
que a sua pergunta se refere ao embasamento científico, não é? Aos fundamentos da decisão da Anvisa. E a responsabilidade, nesse caso, maior, não é só, é da CATEM. A CATEM foi a instância técnico-científica que analisou em profundidade. A CATEM é constituída por pessoas com notório saber na área, médicos e farmacêuticos, que cumprem essa função. Além da CATEM, né, se voltar à questão da fundamentação, que não é uma questão simples, é uma questão extremamente complexa, você tem que descer a metodologia desses ensaios clínicos, separar o joio do trigo, né, olhar. Não é muito fácil, né, uma audiência leiga, que a gente desça a essa, mas nós podemos. Eu não me nego aqui, inclusive, fazer observações sobre o que foi dito aqui antes de mim, né, em relação a vários desses aspectos. Não vou fazer agora, porque eu vou me ater à questão preliminar. Mas a responsabilidade é isso. Eu não represento a Anvisa em termos da decisão, mas eu represento em relação a esse ponto. Nós fizemos esta recomendação à direção da Anvisa. Se a direção da Anvisa fosse responsabilizada por não seguir a orientação técnica, ela seria responsabilizada por não seguir o que a CATEM sugeriu. A CATEM e o seu próprio corpo técnico, porque ela tem um corpo técnico que é capaz também de analisar essa evidência científica. Então, nós temos uma análise a 2 níveis, do próprio corpo técnico da Anvisa, que tem profissionais altamente qualificados. Talvez vocês não tenham a exata noção, mas eu tenho, né, pela idade e por ter já visto toda a evolução dessa vigilância sanitária de medicamentos, digamos assim, na era pré-Anvisa e durante a Anvisa. Vocês talvez não saibam o extraordinário progresso que o país teve nessa área nesses 13 anos ou 14 anos de existência da Anvisa. Nós tínhamos uma situação de uma precariedade enorme, cujo auge foi no governo do presidente Collor, quando isso foi completamente desmontado, aquele sistema cartorial. E hoje nós temos uma agência nas diversas áreas, né, que tem até um reconhecimento internacional, tem interlocutores internacionais. Então, é uma situação completamente diferente do que existiu no passado. Isso tem que ser valorizado. E vocês têm que entender, desculpe dirigir assim, né, o que é realmente essa análise técnica. Vários dos órgãos que estão aqui representados, a Anvisa não tem que ouvir o Conselho Federal de Medicina, né, sobre essa questão, porque o Conselho, essa é uma atribuição da Anvisa, não é do Conselho. O Conselho tem uma outra missão, uma outra atribuição. Ele está aqui se desviando, né, do que está na lei que criou o Conselho, está no regimento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina, que é fiscalizar o exercício da medicina, é a questão ética. O Código de Ética é uma extraordinária contribuição do Conselho, foi uma atualização magnífica do Código de Ética, e tem que se preocupar em fazer isso. O Conselho não está preparado para lidar ou para esmiuçar, para aprofundar essa questão. E mais ainda, né, eu só queria chamar mais uma atenção aqui. Eu estou aqui, né, como da CATEM, representando esse posicionamento. Os outros interlocutores aqui não representam o conjunto da classe médica. Não representam. Não estão aqui, por exemplo, os profissionais de saúde pública, entre os quais eu me incluo. Né? Não estão aqui os cardiologistas, não estão aqui os psiquiatras, não estão aqui o conjunto da classe. Não é um posicionamento da classe, é um posicionamento do setor limitado da classe médica. Por gentileza. Nós pedimos que a gente vai conduzir com respeito a todas as opiniões, mas eu queria dizer que eu dei apenas a palavra ao professor Paugarte para a premissa colocada pelo presidente Mandetta. Nós vamos retomar toda a dinâmica que vão falar os deputados, pediriam que todos os esclarecimentos. Neste momento, o regimento indica a palavra aos deputados e, em seguida, todos terão a oportunidade dos esclarecimentos, como
manda a dinâmica. Com a palavra, uma das requerentes, a deputada Alice Portugal. Em seguida, o deputado Felipe Bornier. Por ordem de inscrição, nós solicitamos que, como tem poucos, falarão todos os deputados, e os senhores e senhoras que estão à mesa se colocarão diante das questões postas. Deputada Alice Portugal. Muito obrigada, deputada João Moraes. Eu quero cumprimentar a todos, dizer que foi, mais uma vez, muito interessante ouvir esse naipe de representações na área técnico-científicas acerca dessa matéria. Primeiro dizer que fui também presente à audiência pública preliminar à decisão da Anvisa e que, desde aquele momento, no debate na Câmara dos Deputados e na audiência pública realizada em sede da Anvisa, o que o deputado Mandetta aqui levanta foi, de fato, levantado. Primeiro, a limitação do estudo, do scout, sobre a sibutramina, especialmente em função da coleta da amostragem ter sido feita em indivíduos, com um grupo de indivíduos com complicações preliminares. Portanto, deputado Mandetta, eu sou testemunha desde a primeira hora que esse questionamento foi realizado pelas sociedades científicas e isso, de fato, foi um elemento crucial para uma profunda polêmica acerca da decisão da Câmara Técnica da Anvisa, posteriormente corroborada pela direção da agência. Segundo, eu quero dizer que a agência, ela de fato é um advento no Brasil. Ela tem tido posições extraordinárias em uma série de questões. O Brasil hoje é um país onde há regulação acerca do uso de medicamentos e de outras substâncias e para outras áreas da saúde pública brasileira, desde o material de limpeza até a própria relação de patentes e de autorizações de uso de determinadas substâncias do Brasil. E não há, neste momento, pelo menos por minha parte, que sou requerente dessa matéria, um questionamento à extrema importância da Anvisa. O que há, neste caso, e aí eu quero contestar, doutor Francisco Paulgarten, a sua afirmação, talvez emocional, após a fala do nosso presidente, com a qual corroboro, acho que o presidente da Anvisa deva vir à comissão, não é? Para que nós possamos ouvi-lo de maneira mais concreta acerca da decisão. Não é? Os conselhos federais, tanto o de farmácia como o Conselho Federal de Medicina, eles estão, sim, não estão extrapolando a sua ação. Eles estão se colocando dentro da discussão sobre o exercício dos profissionais, que eles fiscalizam o exercício, que eles fiscalizam a ação. E não há dúvida que o prescritor, ele está sendo subtraído dele uma das ferramentas importantes para a atenção médica e farmacêutica ao paciente obeso. O paciente obeso, nós sabemos a grave discriminação que sofre no Brasil e no mundo. O paciente obeso tem grave dificuldade de aderir aos programas relacionados à mudança de hábitos e de qualidade de vida, especialmente os mais pobres. A discussão ela tem que partir de uma parametrização científica. Então, a parametrização científica nos deixou, durante todo esse tempo, numa dúvida atroz, porque os americanos não suspenderam todas as drogas anorexígenas, segundo caso que foi afirmado, inclusive em página aberta aqui, de ontem, da FDA, nós podemos verificar que, de fato, isso não ocorreu, e isso foi uma premissa nos apresentada à época. Segundo, no Brasil, nós sabemos que a proibição levou a um aumento da desproteção do obeso e levou ao tráfico pré-anunciado, inclusive por mim, naquela audiência. O tráfico está aí nas páginas dos jornais. A lamentável quebra da atenção farmacêutica para nós, fundamental, que é auxiliar o paciente a saber usar o que o prescritor lhe indicou. O farmacêutico lá está vendo. Nós estamos verificando no Brasil que sibutramina, que anfepramona, que os outros anorexígenos estão sendo vendidos no mercado negro. Aí vira caso de polícia. Enquanto que nós sabemos que a morfina é comercializada no Brasil com o armário trancado e a chave na mão do farmacêutico. E que parte, tá certo, das farmácias brasileiras não aderiram ao cadastro de controle
e precisam aderir ao cadastro de controle. E isso levará a, sem dúvida, ao fim da banalização. Eu creio nisso. Não é proibindo que você regula, é oferecendo mecanismos de controle extraordinários, que nós vamos poder garantir o uso racional. Então, eu sou contra a banalização, sou contra o uso de qualquer anorexígeno para a perda estética de peso, Abomino porque são medicações perigosas. No entanto, sou a favor que o prescritor tenha o direito de prescrever aquela perda de 5 quilos que é crucial para a manutenção da vida do obeso. E o que é o obeso mórbido, né? Quem é profissional de saúde sabe do que eu estou falando e que os senhores acabaram de falar. O caso é muito grave. É caso de paciente que não deambula. É caso de paciente cujas as alterações metabólicas levam a complicações gigantescas, que não é o diabetes apenas. É uma série de... Então, o prescritor, ele fica de mãos amarradas, de mãos atadas. Ele vai usar medicamento, né, off-label, vai usar topiramato para emagrecimento, anticonvulsivante. Enfim, eu creio que nós precisamos chegar a um bom termo. E o que me preocupa, presidente, é que eu, com todo o respeito, né, que tenho a Anvisa, e tenho profundo respeito pelos avanços técnicos, científicos e de saúde pública que o Brasil, né, teve no curso desses anos, nós temos que verificar que é necessário definir essa linha tênue da Anvisa, ser uma agência regulatória e de quem legisla no Brasil. Esse problema nós temos que ver. Como vamos chegar a uma conclusão a esse respeito? Agora, os conselhos, eles têm o direito de tratar do ato livre, o ato regulado por lei, do profissional médico e do profissional farmacêutico. Não é? Há também membranas permeáveis nessa área, nós sabemos. Há uma discussão na evolução técnico-científica, na interdisciplinariedade hoje da sociedade brasileira e mundial, não é? Então, tudo isso leva a este debate muito grande acerca do que é, de fato, o ato, onde ele se consuma, aonde entra o direito do farmacêutico na atenção. Né? Medicamentos podem ir para as gôndolas ou não podem ir para as gôndolas? Que medicamentos são esses? Agora é o chá verde, né, que está em debate no Brasil. A Anvisa proibiu o chá verde. Ora, proibiu o chá verde, agora nós temos outras medicações que estão aí com alto índice de cafeína e outros alimentos e complementos alimentares com alto índice de cafeína, assim como o chá verde é um elemento fundamental. E aí? Né? Então, você proíbe um, o outro permanece. Essa digamos, lógica, pelo menos para mim, como deputada, não só como farmacêutica, nós precisamos dominar e entender. Né? Porque, meses depois, entram novas patentes de medicamentos, aí sim, medicamentos patenteados, caros, e o número de cirurgias, eu não vi estatística aqui, mas tive na família uma dor, perdi uma prima por cirurgia bariátrica, e se repetem esses casos pelo Brasil. Né? E, enfim, essa questão da cirurgia bariátrica é um outro debate que nós temos que realizar nesta egrégia comissão. Por isso, eu finalizo, deputada Jô, dizendo que o projeto do deputado é um projeto que traz a provocação. Ele tem um grande mérito. Ele traz a provocação à baila. Ou seja, quais são os instrumentos científicos, técnicos científicos que levam a determinadas decisões. Se nós não tivéssemos tido nessa comissão e na frente que eu presido, de assistência farmacêutica nessa casa, uma grande atuação, nós teríamos impedido a existência, a vida das farmácias com manipulação no Brasil. E aquele debate, à época, da discussão dos medicamentos manipulados de janela terapêutica estreita, levou a Anvisa a ter uma posição excelente de requalificação das farmácias. Mas, por pouco, essas farmácias não sofrem um golpe de morte. Há outras questões no momento, doutor Francisco Paulgarten, que é o problema hormonal. Eu vi o Fantástico mostrar uma matéria acerca de medicações que contêm hormônio de crescimento, né, e outros hormônios que estão sendo vendidos de maneira, né, no Brasil, inclusive veiculados pelo correio. Já entrei aqui, estou entrando com um pedido de audiência pública para debater a matéria.
Acho que vou até pedir minha transferência da Comissão de Educação para cá, nesse semestre, né, para que a gente possa harmonizar a ação da Frente Parlamentar de Assistência Farmacêutica com essa discussão. Nós temos vários casos. A Anvisa cresceu, nos orgulha, eu quero deixar isso claro, em uma série de feitos, não é, que garantem uma nova vigilância sanitária do Brasil. Sabemos que ainda temos muito a caminhar, mas nesses casos é preciso haver prudência. Haver prudência, porque nós temos hoje um universo de pacientes que estão em desatenção. Em desatenção, porque há dificuldades do médico fazer a adesão desses pacientes aos programas de mudança de qualidade de vida. E há problemas sociais do Brasil que levam a grande dificuldade nessa adesão. E, por outro lado, o farmacêutico em grave dificuldade de fazer atenção e assistência farmacêutica na farmácia. Ele vai orientar o paciente a usar medicamento clandestino? É isso que ele está sendo instado. Como é que eu uso isso aqui, doutor, na farmácia? Como é que eu uso isso aqui? Minha filha, você não pode usar isso aqui. Isso está proibido no Brasil. Ah, mas eu comprei em tal lugar. Enfim, então, eu gostaria de deixar a minha concordância com a vinda da Anvisa, né, para que pudéssemos aprofundar a matéria e, quem sabe, chegarmos a uma posição de controle extremado do uso desses medicamentos no Brasil, mas da não restrição radical, não é, cirúrgica do paciente, não é, ter o direito a este acesso e do prescritor a dar essa atenção. É a minha opinião nesse sentido, portanto, talvez a sequência disso seja, de fato, o aprofundamento cada vez maior dessa discussão e, preliminarmente, o meu anúncio de que procurarei parceiro nessa comissão para a discussão dessa terapia hormonal, que também no Brasil se transforma em algo banalizado no momento. Nós agradecemos a deputada Alice, ela teve um pouco mais de tempo por ser requerente. Nós passamos a palavra ao deputado Felipe Burnier, e solicito que a deputada Alice retome a presidência para que eu, no outro momento, a não ser que o presidente esteja... presidente. O presidente vai cada internauta. Isso, presidente. Senhor presidente, deputado Mandetta, senhoras e senhores deputados que aqui estão presentes, a todos as pessoas aqui que estão nos ouvindo e participando dessa audiência pública junto com o portal na internet. Dizer que é uma grande satisfação desse projeto de lei, ele ser de minha autoria, como colocou a deputada Alice Portugal de uma forma muito clara, de trazer realmente esse debate para a comissão pertinente, que é a Comissão de Seguridade Social e Saúde aqui da Câmara. Dizer que eu fiquei muito triste, e aqui temos que colocar o nosso repúdio em relação ao presidente da Anvisa, que deveria estar presente nessa mesa para debater, sim, com a classe médica nesse momento, e principalmente com todos os parlamentares, que esse é o momento de deixar claro esse debate, que, na verdade, muito me entristece quando a gente acompanha, nessa semana, através da Veja Online, que o presidente da Anvisa, ele disse que o assunto estava por encerrado, e nós aqui não vamos deixar de forma alguma que essa mordaça seja feita por ele, porque não está encerrado, não, porque milhares e milhares de brasileiros obesos estão sendo prejudicados por causa dessa medida arbitrária no país. Vamos debater, sim, dizer que o parlamento brasileiro vai ter voz, e hoje essa comissão dá realmente uma resposta à altura, e principalmente chamando a população brasileira a participar desse debate, não somente os deputados e a classe médica, mas sim a todos, porque são eles os grandes prejudicados no Brasil. Sabemos hoje que tem quase 50% da população prejudicada com sobrepeso no país, 16% obesa, milhões de brasileiros. Isso está acontecendo depois de um ano dessa arbitrariedade da Anvisa. Realmente um caos hoje no Sistema Único de Saúde, um prejuízo incalculável que nenhum dos senhores tem noção em relação ao risco, principalmente dos pacientes, hoje desenvolver outras doenças, como foi muito colocado, bem colocado através do Paulo Giorelli, no caso da diabetes, hipertensão arterial, infarto, artrose, aumento do colesterol, sem contar também com a discriminação, que o que está acontecendo hoje é uma discriminação com o paciente, discriminação talvez também com os médicos. O que tem que fazer hoje, senhor Francisco? Rasgar o